Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá, sejam bem-vindos a mais um dos encontros promovidos pela Associação Espírita Lauro Machado. Gostaria de registrar aqui meu profundo agradecimento a esta instituição espírita que tanto me ensina e me apoia. Inclusive neste momento onde temos a oportunidade de dividir com vocês nosso aprendizado, nossas reflexões sobre o Espiritismo. Este ano estou falando sobre o livro Ilumina-te, de Divaldo Franco. Já falei algumas vezes e durante este ano todo falarei sobre as lições e reflexões contidas nesse livro. Ilumina-te. Ou seja, vamos trazer a luz, vamos em busca da luz, nos aproximando e ela se aproximando de nós. Hoje falaremos sobre enfermidade da alma. Nós vamos refletir sobre a importância do processo de reforma íntima. Processo demanda exercício, dedicação, abstinência, disciplina. Por quê? Por sermos humanos, trazemos necessidades, trazemos ainda imaturidade, trazemos ainda pouca compreensão. Por isso o caminho de iluminar, ele trilha em duas margens: desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas vicissitudes que carregamos, para a qual precisamos estar alerta. Por isso, o processo de reforma íntima. A reforma íntima implica em buscar nos conhecermos e trabalharmos as nossas imperfeições para avançarmos no caminho da purificação do nosso espírito, para que um dia possamos alcançar a dádiva de sermos também espíritos de luz. Nós vamos ver que está presente na maioria dos relacionamentos, infelizmente, a intriga. O que hoje é chamado, na atualidade, numa linguagem mais moderna, de fake news, ou seja, inverdades, comentários que podem afetar profundamente os relacionamentos. Muitas vezes não se tem a noção de quanto danosa pode ser uma intriga. Ela faz mal, ela pode alcançar uma dimensão tão grande
que chegou ou chega, inclusive, a promover guerras, debates, infelicidades principalmente. Por isso a necessidade de atentarmos a esta necessidade humana de falar, de comentar, e que é um dom. Mas como todo e qualquer dom, nos cabe a escolha de como utilizar, do que fazer com esta característica que pode auxiliar inúmeras pessoas, pode reverberar energias, pensamentos bons, trazer a conscientização, promover reflexão e compreensão, assim como pode confundir, pode desenvolver raivas, ciúmes, inveja, medo. Então, é mesmo uma enfermidade da alma. É mesmo algo que precisa ser dominado, precisa ser trabalhado. E a gente só consegue fazer isso quando a gente passa a entender o que é, o que pode fazer e o que faremos com isso. Então, a intriga é uma necessidade de algumas pessoas de falar e de comentar sobre a vida alheia, sobre fatos que pouco conhecem, alguns até por inocência, alguns até por confiar em tudo e em todos. E infelizmente, não podemos fazer isso, porque existem muitas pessoas do bem, mas também existem muitas pessoas que ainda não são esclarecidas, que costumamos falar no Espiritismo, que ainda estão ignorantes dos ensinamentos de Jesus. Lembremos de um dos ensinamentos de Jesus, né? Uma das suas frases de muita sabedoria, de que primeiro tiremos o argueiro dos nossos olhos, a trave dos nossos olhos, para depois falarmos das falhas e dos defeitos e julgarmos os outros. Ou seja, se utilizarmos o nosso tempo, o nosso precioso tempo, a nossa preciosa encarnação para a aprendizagem do bem, nós não teríamos muito tempo para ficar reproduzindo coisas que pouco sabemos, que pouco nos informamos. Ou até que muitas vezes sabemos que não é verdade, mas a gente repassa. Às vezes até para saber a opinião do outro. Só que se a gente repassar como se fosse verdade, o outro também pode estar confuso e colaboramos para a sua confusão. Será que isso é a prática do bem? Algumas pessoas fazem intriga porque, de fato, elas se sentem melhor. Elas desejam mesmo espalharem a discórdia, espalharem a infelicidade, por várias razões, por se sentirem infelizes, por estarem revoltados, por não serem amados da forma que gostariam de ser amados, por não conseguirem amar como gostariam de amar, por estarem em busca do poder, por quererem aparecer, influenciar pessoas, enfim, por diversas razões. Contudo, se estabelece uma corrente
da qual às vezes somos envolvidos e nem sempre percebemos. Hoje, com a facilidade da comunicação, né, nós falamos com pessoas de outros países, nós falamos com várias pessoas ao mesmo tempo, WhatsApp, as redes sociais, tudo isso facilita a comunicação. Estabelece redes, correntes, como essa que estamos nesse momento, né? Estamos comunicando. E peço ao meu mentor que sempre oriente minhas palavras para que elas estejam em consonância com a prática do bem. A importância de pensarmos no que falamos. Me lembro de uma passagem que li certa vez, né? Onde um amigo de Sócrates, e Sócrates foi antecessor de Jesus, Sócrates já refletia sobre a alma. Um amigo de Sócrates queria muito lhe contar algo de um outro colega. Ele estava afoito, ansioso para contar o que ele soube. Chegou para Sócrates e disse: "Ai, quero lhe contar o que está acontecendo com tal amigo." Sócrates, na sua sabedoria, perguntou-lhe: "Você já fez o teste das 3 peneiras?" Intrigado, o interlocutor disse: "Como assim? Que 3 peneiras?" "Vamos a ela. O que você quer me contar? É verdade?" Primeira peneira. O interlocutor parou, pensou e disse: "Bom, da pessoa que eu ouvi, a pessoa que me contou é uma pessoa confiável." "Ah, então você ouviu de terceiros." "Sei. Vamos à segunda peneira. O que você quer me contar? É uma coisa boa?" Parou e pensou o interlocutor. "Não tenho certeza." "Acho que não." "Sei", disse Sócrates. "Isso me esclarece muita coisa, isso me diz muita coisa. Vamos à terceira peneira. O que você quer me contar? Pode ser útil? É útil para a pessoa de quem você vai falar? Ou será útil para mim? Ou promoverá alguma utilidade para a comunidade?" O interlocutor para e disse assim: "Agora sei que não." "Então, não me conte. E veja o que você fará com isso que você tem." Acho que essa é uma boa dica para o que devemos fazer quando nos percebemos numa corrente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes eu diria, o que nos cabe é apenas interromper essa corrente. Porque o livre-arbítrio é dado a nós e a todos. Mas quando está passando por mim, eu devo exercer minha escolha. Eu devo passar pelas 3 peneiras. Não vou julgar aquele que está me contando, porque ele tem as necessidades dele. Mas eu posso interromper esta corrente que pode ir ganhando força e se tornar algo muito nocivo. Então, saber falar, saber escutar
e saber silenciar é uma das coisas, é uma das condutas muito importante. Muito importante. E isso é fruto da reforma íntima. Quando devemos, podemos e será verdade, bom e útil o que vamos falar. Como descobrir se é verdade, se é bom e se é útil, sem refletirmos? E após refletirmos, se for verdade, se for bom e ser útil, quero participar desta corrente. Entretanto, se não for, a conduta de caridade que me é solicitada é que me silencie. Apenas cortar o circuito. Os ensinamentos do Espiritismo nos mostram que, na verdade, não é fácil nos melhorarmos, não é fácil nos iluminarmos, porque é um constante conflito interno. Por isso, reforma íntima. Muitas vezes ficamos tão mobilizados, até porque qual de nós, quem nunca foi ou quem nunca esteve envolvido numa intriga? Qual de nós nunca foi alvo de uma intriga? E quantos sentimentos isso não promoveu ou promove em nós? Ou se nunca fomos, ou se tivemos a felicidade de nunca termos sido alvos ou termos sido envolvidos numa intriga, pensemos, que tipo de sofrimento despertaria em nós se assim fosse? Se fôssemos alvo disso? Nesses momentos, vemos se revelar para nós mesmos características que não gostamos, que não reconhecemos como parte de nós. São nesses momentos de sofrimento, de dor, que aparecem a revolta, a raiva, instintos animalescos, os quais tanto lutamos para nos tornarmos cada vez mais humanos, bons humanos, e que possamos ir desgrudando desta matéria que nos torna humano para nos tornarmos espíritos. Então nós vemos, eu me lembro de um poema de Rui Barbosa que dizia, à sua época, que qual seria a arma mais poderosa, mais letal que existia. Ele vinha da época da bazuca, ele vinha da época de um armamento pesado. Hoje nós sabemos que temos outros armamentos. Hoje nós temos as bombas químicas. Hoje nós temos, inclusive, pessoas que falam que a culpa é da China, que a China produziu um vírus para acabar com as potências do mundo. Hoje nós vimos pessoas dizendo que tudo isso é para acabar com o pobre, com o idoso,
para acabar com a economia dos países, para quebrar. Nós vemos que isso tudo vai inflamando, isso tudo vai desenvolvendo na gente sentimentos muito pesados. Então, o Rui Barbosa dizia que se fôssemos olhar, né, para todas as almas, para todas as armas, e descobrir qual seria a mais nefasta, a mais perigosa, nós não demoraríamos muito tempo para descobrirmos que a língua humana é uma dessas armas. Ela pode destruir amizades, ela pode destruir casamentos, ela pode destruir nações, ela tira a paz das pessoas, do indivíduo, da sociedade, de uma civilização. Ela também pode promover amizades, ela pode promover casamentos, ela pode promover união entre os povos. Então, por si só, ela não é uma arma. Ela se transforma numa arma mediante a escolha, a utilização que cada um de nós faz da língua, seja ela falada, seja ela escrita, ou seja ela os costumes, os comportamentos. Por isso, falamos aqui sobre conduta, sobre comportamento. Sabemos que os nossos comportamentos, eles refletem os nossos sentimentos. E, infelizmente, nem todos nós teve a oportunidade de ter sido amado, de ter sido cuidado, de ter sido orientado em seu desenvolvimento. Mas no Espiritismo aprendemos a não julgar, a entender que somos limitados. Nós queremos ser compreendidos, nós queremos explicar os nossos comportamentos, nós queremos justificar os nossos comportamentos. Mas muitas vezes não damos esse direito aos outros, aos nossos pais, por não ter sido os pais perfeitos que queríamos que fosse, mas certamente fizeram o melhor que puderam. Aos nossos amigos, que às vezes achamos que não estão ali. Aos nossos professores, aos nossos mentores, e algumas pessoas, inclusive ao próprio Jesus e ao próprio Deus, achando-se desamparados, sentindo-se esquecidos, quando na verdade nunca o somos. Somos profundamente respeitados no nosso ritmo, na nossa escala de desenvolvimento. Nós vimos que no Espiritismo nós estamos nos desenvolvendo e as coisas vão sendo reveladas à medida que nós vamos apresentando condições de entendê-las. Esses dias, numa das aulas sobre o Espiritismo, eu li algo que é óbvio, mas que em determinados momentos da vida despertam coisas diferentes. Por isso que tudo na vida merece ser
lido e relido. Não porque tudo muda, mas principalmente porque nós mudamos. A cada amanhecer somos novas pessoas. E peçamos sempre a Deus para que sejamos pessoas melhores. Mas numa dessas leituras dizia o seguinte: comparou, ele fez uma proximidade, uma analogia, né, a uma das perguntas feitas ao plano espiritual, né? Deus existe? Por que não os vemos? Se ele fez tanta, né, coisa bonita, se tudo isso vem de Deus e foi promovido por ele, por que ele não se faz presente? E aí dizia: exatamente por seus feitos, por isso tudo que nos cerca, é que percebemos a presença de alguém tão bom, de alguém tão sábio, de alguém presente a mínimos detalhes. E não o vemos porque, tal qual a ciência nos explica, como o mundo foi evoluindo, como foram aparecendo através dos períodos das eras arqueológicas, né? Big Bang, a condensação da matéria, a separação. Nós estamos num estágio em que ainda temos véus em nossos olhos, ainda temos véus em nossos pensamentos, ainda somos presos a algumas crenças que nos impedem de ver. Promovo aqui uma analogia também, né? Por exemplo, hoje estamos num dia nublado. Não estamos conseguindo ver o sol, mas sabemos, temos certeza que ele está lá, porque o dia se fez, porque a claridade está presente. E se tivermos a oportunidade de pegar um avião e sobrevoar acima dessa densidade, o veremos. Ele está lá, como sempre esteve, no mesmo lugar, fazendo o mesmo percurso. Assim é a luz maior, assim é Jesus, assim é Deus, sua presença constante em nossa vida, respeitando o que precisa acontecer, o que tem que acontecer, porque é assim que promove a aprendizagem, a busca, o interesse por conhecer. Para não alongar demais essa nossa conversa, que muita reflexão promove, essa lição é fechada com um lembrete, tentando em algum momento, tentado em algum momento a acusar, a criar situações danosas, resiste e silencia, legando ao tempo a tarefa que lhe compete. Isso não quer dizer conivência com o erro, mas interrupção da corrente prejudicial, mantida pela intriga. Antes, significa também a decisão de não vitalizar o mal, mantendo-se em paz, sustentado pela irrestrita confiança em Deus.
Olha que bonito recado. Olha que bênção podermos refletir sobre as vicissitudes humanas para aprendermos a nos aceitar e nos modificar naquilo que nos compete e concedermos, olha a caridade, o direito dos outros assim fazê-lo. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Nem para nós e nem para os que estão ao nosso redor. A diferença começa em nós. Espero hoje ter podido usar as palavras de forma a trazer conforto, alívio, reflexão, para que possamos passar momentos de grande intempéries como o de agora, esperançosos. Tudo passa e passaremos por isso também, pois tudo isso faz parte da nossa evolução. Tudo isso tem um grande, profundo e sábio objetivo: nos tornar melhor. Caminhemos assim, irmãos, juntos na busca deste conhecimento, caminhando com Jesus, pois Ele nos deixou tantas lições. Paremos, pensemos, agradecemos e confiemos. Fiquem em paz.